Olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesse momento. Que hoje seja um dia memorável, que seja um dia onde você possa aproveitar tudo de bom que o Senhor tem preparado para você. Hoje é dia 2 de maio de 2025. Nós já estamos quase na metade do ano. E o que você tem feito? Com as oportunidades que Deus tem te dado para viver na presença dEle. Você tem vivido com sabedoria ou você tem vivido com insensatez, de uma forma dissoluta? Você tem aproveitado aquilo que Deus tem te oportunizado? Eu queria que você hoje pensasse comigo um pouquinho na palavra de Deus, na carta de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 15, para a nossa meditação nesta manhã. Hoje é um novo dia, é um novo tempo, depois de um feriado. Amanhã é sábado e nós temos aí um final de semana pela frente. E a palavra de Deus, ela é capaz de nos dar instrução, nos instruir como viver de forma perfeita na presença de Deus. Então, Efésios capítulo 5, versículo 15, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Acrescento, para a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, nesse lugar, nesta manhã, nessa nova oportunidade que o Senhor nos dá de viver na Tua presença. Possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, primeiro, para exaltar o Teu nome. Segundo, Senhor, para viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele nos traz uma orientação, um ensinamento, uma exortação nesse texto da palavra de Deus, querendo chamar a atenção da maneira como nós estamos, da maneira como temos vivido os nossos dias. E eu acho interessante quando ele fala aqui na palavra, ele fala assim: tenham cuidado. Ele chama já a nossa atenção com a maneira que vocês vivem. De que forma você tem vivido os dias de hoje? Como você tem se colocado na presença do Senhor? Às vezes nós pensamos que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, os momentos que nós temos, que nós precisamos viver intensamente, aproveitar de tudo. Aí tem gente até que fala que a vida é curta, e com certeza. Mas como é que você está vivendo essa maneira, de que maneira você está vivendo? Você está vivendo com sabedoria ou você está vivendo com insensatez? Tenho procurado sempre refletir nisso, porque isso é uma maneira que eu tenho de avaliar. Porque a vida com Cristo não é apenas uma vida de religiosidade. A vida com Cristo é um estilo de vida. Eu procuro viver um estilo de vida com Jesus. E Paulo ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. A sabedoria, ela é um dom de Deus. E às vezes sabedoria não é conhecimento, não é ciência, não é uma faculdade. A sabedoria você não adquire no banco de uma escola. Não,
A sabedoria você adquire com o tempo que você vai vivendo e da maneira com que você vai aprendendo e colocando as coisas na sua vida. Ser sábio, a primeira coisa que você aprende, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando você teme a Deus, você não vive de forma dissoluta, de forma insensata. Você não faz as coisas de qualquer forma, não. Você pensa, nós pensamos antes de fazer. E eu acho interessante porque a palavra assim, a palavra de Deus, ela no versículo 16 do capítulo 5 de Efésios, ela fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso me leva a pensar que a oportunidade que Deus nos dá é como um bem adquirido. Quantas pessoas, sabe, investem em várias coisas na vida com muito sacrifício para poder adquirir um bem. Então, cada oportunidade que Deus nos concede, nós precisamos analisar, nós precisamos avaliar como algo que nós investimos um alto preço. E se você for pensar, a nossa vida, ela é de alto valor. Ela tem um valor muito grande porque é o Senhor que tem investido em nós. Foi Ele que nos criou. E aí, isso requer de nós uma pergunta: para que Deus nos criou? Você já parou para pensar que o Senhor tem propósito na sua vida? O Senhor tem um projeto em curso para alinhar na sua vida. Ele quer te fazer não apenas uma pessoa comum, mas Ele quer te fazer uma pessoa especial na presença dEle. Por isso que Paulo, quando ele escreve aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Qual é a oportunidade que você tem desperdiçado de viver ao máximo na presença do Senhor? De te dar a Deus o melhor, dar a Deus aquilo que você tem de melhor. Às vezes nós queremos deixar para Deus só aquilo que sobra. O nosso Deus não é um Deus de sobra. Ele é um Deus de primícias, das primeiras coisas. Então isso cabe uma reflexão no nosso tempo, na nossa vida, o que nós temos feito daquilo que o Senhor tem nos oportunizado. Versículo 17 fala assim, o finalzinho do 16 fala assim, porquanto os dias são maus. Ah, queridos, que realidade, que texto que fala muito da nossa vida cotidiana. Os dias são bons? Não. Os dias são maus. Hoje a violência impera. As pessoas que vivem à sua volta são pessoas que são más. Porque a natureza humana, ela é má. A natureza humana, ela está deturpada pelo pecado. Então, quando nós olhamos para esse texto, traz uma realidade muito grande. Porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar, já parou para perguntar o que Deus tem preparado para você? Será que você e eu, será que nós estamos realizando aquilo que Deus tem preparado, estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado para poder viver uma vida digna, uma vida que honre ao Senhor, uma vida que glorifique o nome do Senhor? Talvez você possa falar, mas eu não tenho condição de fazer nada para o Senhor. Tem sim. Se você acorda de manhã, se você respira, se você consegue, como eu estou aqui nesse lugar, ouvir os pássaros cantar, sabe? Poder sentir essa brisa fresca nessa manhã de maio, né? Se você tem uma família, se você tem uma casa, isso é motivo de você se perguntar qual o propósito de Deus para a minha vida. E pedir a Deus que te dê a sabedoria vinda dos altos céus, para que você aproveite cada oportunidade,
para engrandecer o nome do Senhor. Pensa nisso. Aí você fala, mas eu não sei como, eu não me considero uma pessoa sábia. Lá, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus, que tem para dar a todos com liberalidade. Deus tem sabedoria para te dar. Deus tem uma nova oportunidade para te dar. Deus tem um momento especial para falar com você. Se dobre, se curve, se prostre diante do Senhor e você será abençoado. Pense nisso. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Coloque a sua vida no altar do Senhor e viva para a glória do nome dEle. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz e tem o poder de transformar a nossa vida. Eu quero te pedir, Pai, que essa palavra, ao chegar no coração dos Teus filhos, que estão aqui do outro lado da tela, que ela seja uma palavra inovadora, uma palavra de renovo, de transformação, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe os meus irmãos, abençoe os meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença do Senhor. E se você gostou dessa reflexão, deixe o seu joinha. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com as pessoas essa reflexão para que elas também possam ser abençoadas nesse dia. Deus abençoe e um feliz mês de maio com Jesus.